Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque, meu amigo, se você não fizer isso, vai acabar igual comerciante siciliano dos anos 30, pagando taxa de proteção sem nunca ser protegido. Então faz logo, que é de graça, não dói e, ao contrário da máfia, eu não vou te cobrar depois. Hoje a gente vai falar de uma época em que o sonho de vida não era viajar para Disney, nem parcelar um iPhone em 24 vezes. Não, o objetivo era bem mais simples, só não morrer. Só isso, um plano de vida humilde e alcançável, só que nem sempre dava certo. Bem-vindos ao Manual da Máfia, como quebrar um país a prestações. Spoiler, você não precisa de bomba atômica para isso, basta algumas gerações de gente desesperada e um punhado de mafiosos com skin de tiozão do churrasco. As casas eram galpões improvisados, com telhados que mais pareciam peneiras e vizinhos que compartilhavam muito mais do que fofoca. Dividiam doenças, piolhos, ratos, a fumaça da lareira que transformava qualquer jantar numa experiência de defumação e, claro, o cheiro coletivo de quem não tinha nem sabonete. Se hoje você reclama do seu vizinho tocando sertanejo alto, imagina dividir o mesmo ar com ele, a sogra dele e as cabras que moravam dentro da mesma casa. E se você acha ruim abrir a geladeira e só ter ovo e miojo, lembra que naquela época a dieta era pão duro, vinho barato que parecia vinagre e, se desse muita sorte, uma carne suspeita que provavelmente não passou pela vigilância sanitária. Mas calma, não é que a carne fosse estragada, é que a vigilância sanitária não existia. Comer era um teste de sobrevivência. Ou você se alimentava, ou a comida te matava antes. Mas nada disso seria tão divertido sem a presença do ingrediente secreto, a máfia. A máfia, o Uber do crime, só que sem aplicativo e sem opção de dar nota baixa para o motorista. Ela funcionava como uma empresa de serviços essenciais, só que os serviços eram roubar, extorquir e garantir que todo mundo tivesse medo o bastante para colaborar. Quer abrir uma padaria? Beleza, mas primeiro paga a taxa de proteção. Quer vender vinho? Maravilha, mas compra só do fornecedor que eles indicarem, senão sua adega pega fogo misteriosamente. Quer casar a filha? Tudo bem, desde que a festa seja no salão deles com a música deles e, adivinha, pagando mais uma taxa. O truque era simples e genial. Eles criavam o problema e depois vendiam a solução. Um comerciante que não queria pagar? De repente a vitrine era quebrada, o estoque sumia, o filho desaparecia por engano. Aí a máfia aparecia, toda boazinha. Que pena o que aconteceu, amigo, mas olha só, se você entrar pro nosso plano mensal, eu garanto que não acontece mais nada. Basicamente o Netflix do terror, só que sem a parte boa dos filmes. E não era só comércio. Eles controlavam a política local, manipulavam eleições, escolhiam juízes, compravam policiais. Era um governo paralelo. Você achava que tinha dois poderes, Estado e Igreja. Errado. O terceiro poder era a máfia, e esse não precisava de constituição para funcionar. Precisava só de duas coisas, silêncio e medo. E funcionava tão bem que até o padre da paróquia pensava duas vezes antes de pregar contra eles. Afinal, missa se faz todo domingo, mas seu funeral é só uma vez. Enquanto isso, o povo trabalhava como burro de carga. Plantava em terra dura, colhia o que dava, pagava imposto para o rei, pagava imposto para a igreja e, claro, pagava imposto invisível para a máfia. Era como viver num eterno 3x1, 3 chefes diferentes te cobrando por uma vida que você já não tinha. Se reclamasse, adivinha, virava estatística. E estatística naquela época não era número em planilha, era corpo no chão. Quer um exemplo prático? Pega a unificação da Itália no século XIX. Lindo no papel, bandeiras tremulando, hino patriótico, todo mundo feliz. Mas pro povão, nada mudou. Continuava pobre, só que agora oficialmente pobre sob uma bandeira nova e bonita. E claro, a máfia seguiu firme e forte porque país muda de governo, mas o boleto da extorsão nunca atrasa. Outro exemplo, as ondas de migração italiana para os Estados Unidos. O povo fugia da fome, da máfia, dos impostos e caía direto nos braços de outra máfia, só que agora de terno e gravata em Nova York. Basicamente trocaram a frigideira pelo fogo. O sonho americano começava com hambúrguer e terminava com alguém batendo na porta e perguntando se você não queria colaborar com a família.
E aí sobreviveu a esse tour histórico do inferno? Pois é, viver naquela época era o Dark Souls da vida real. Dificuldade no máximo, sem tutorial, sem save automático e sem opção de jogar no fácil. Se hoje você reclama do preço da gasolina, imagina pagar imposto pro rei, pro padre e ainda pro mafioso da esquina. Tá achando caro o delivery que atrasa meia hora? Lá, se a comida chegasse já era lucro. Se não viesse envenenada, bônus extra. Moral da história, a máfia é o manual mais prático que já inventaram para quebrar um país a prestações. Basta um povo desesperado, um governo ausente e alguns caras que aprenderam a transformar medo em dinheiro. E se você acha difícil sobreviver hoje, parabéns, no passado você não teria passado nem do login. Agora eu quero saber de você, em qual época histórica você não sobreviveria nem 2 dias? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre reclama da vida. Vai que ele percebe que, apesar de tudo, ainda tá no lucro.